Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sneiger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos trocar ideias aí e falar a questão de mudas de viveiro, que é uma dúvida frequente também, que eu vejo as pessoas aí perguntando no canal, né? E debatendo também aí nos locais relacionados ao cultivo do bonsai, né? O que seriam essas mudas de viveiro? Toda muda não seria de viveiro? Muda de viveiro que eu digo é aquela muda que a gente compra na floricultura, que é aquela muda onde a gente compra em viveiros de árvores, né? Mudas que são confeccionadas em extensão, né? Onde eles cultivam várias e várias mudas e ali pegam aquelas mudas e trazem para venda, algo mais ou menos parecido com isso aí que nós estamos vendo. O que a gente tem que saber a respeito dessas mudas aí? Essas mudas de viveiro, pessoal, é o seguinte, né? Primeiramente, nós vamos falar a questões de mudas de árvores, ok? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do pré-bonsai, ok? Nós vamos ver essa diferença de mudas, né, de plantas e de pré-bonsai. Vamos falar a respeito dessas mudas. Essas mudas que encontramos em floriculturas, que encontramos em viveiros, né? Muita gente tem esse acesso, né? Por exemplo, aqui na minha cidade nós temos um viveiro do IEF, né? É um viveiro do estado, onde ali eles plantam vários e vários tipos de árvores, árvores frutíferas, árvores nativas. Eu mesmo já comprei muitas plantas neste local para poder confeccionar bonsai. E o que acontece com essas mudas? O que nós temos que saber? Primeira coisa, essas mudas são plantadas em uma terra praticamente pura, né? Eles confeccionam um substrato para essas mudas e esse substrato com facilidade ele se compacta e vira um torrão, uma pedra muito dura ali de terra. Mas por que isso acontece? Primeiro, né, que os viveiros eles confeccionam esse material para saída, né? Eles não estão ali fazendo árvores para poder vender. Confecciona esse material para saída e também esse material vai ser plantado no chão, vai virar uma árvore, não é um material confeccionado para poder se tornar um bonsai. Mas quando nós compramos esse material ou adquirimos, né, para poder confeccionar esse material para bonsai, nós precisamos dar a ele o que ele precisa para se tornar um bonsai. E a primeira coisa é o que? Se atentar ao substrato deste material. É importante também a gente saber a época para poder mexer, né? Por exemplo, essas plantas elas podem vir em saquinhos, né? Nós podemos comprar essas mudas e elas virem em saquinhos. Nós podemos comprar essas mudas e elas virem em tubetes. Elas podem vir em vasos, deixa eu ver, não tenho nenhum vaso aqui, mas em aqueles vasos de plástico, né? Grandes. E o material que essas plantas são plantadas, na maioria das vezes, é uma terra muito dura e uma terra barrenta. Em alguns casos, nós conseguimos encontrar uma terra mais soltinha, ok? Em alguns casos, uma terra mais areenta, e tudo isso vai facilitar no manuseio, porque nós vamos precisar tirar essa planta deste barrinho que ela se encontra, né? Nós vamos precisar trazer essa planta para um substrato que vai proporcionar o quê? Que vai proporcionar crescimento de raízes e desenvolvimento da planta em vaso. E eu comprei minha planta chegou na minha casa, vamos dizer assim que ela chegou no saquinho, né? A muda que eu comprei chegou no saquinho. Primeira coisa, a espécie que eu comprei é uma espécie um pouco mais delicadinha. Eu fiz uma pesquisa na internet, vi aí sobre os cuidados com a espécie e mais importante ainda, está em uma boa época para poder mexer nas raízes dessa planta. Por exemplo, agora no verão, não é uma época indicada para mexer em plantas, né, que vão sentir muito essa questão do verão. Porque o que nós vamos precisar fazer nessa muda é retirar a terra ali da nossa muda, né? Retirar aquele barro, se possível até lavar as raízes com aquela terra e fazer o quê? Trazer a nossa planta para um bom substrato. Dá uma olhada aqui, ó.
que é o substrato convencional que nós utilizamos na arte do bonsai, que seria o que? O pedrisco ou a caqueira como parte inorgânica, ok? E também a parte orgânica, que é a terra para vasos e floreiras, que é uma terra que não se compacta. Porque se eu pegar essa muda e simplesmente plantá-la, né, em um vaso grande, sem mexer no torrãozinho dela, vai acontecer o quê? O enovelamento. Quem já assistiu o vídeo sobre o enovelamento aqui no canal? Porque a planta ali, até galera, para poder plantar essas mudas no chão, eu não sei quem de vocês aí já plantou café ou já plantou alguma coisa aí, a gente sempre pega essas mudas e corta a base, né? A gente pega a faca ali e corta a base, para quê? Para tirar aquela torção que o peão da planta dá. Porque caso contrário, essa planta não vai se desenvolver se a gente não tratar esse enovelamento. Então o indicado é lavar essa planta, né, as raízes dessa planta, e colocá-la em um novo substrato em uma época correta, isso com mudas de saquinho. Mudas de tubete é até um pouco mais fácil, né, porque você vai tirar a mudinha do tubete e cortar ali 2 dedos, né, 2 dedos da parte de baixo do tubete ali, que aí você vai estar cortando a pontinha da pivotante, e quando você passar a sua planta para um vaso, ela vai aí desenvolver mais raízes na base. Porque para fazer o bonsai, pessoal, quando nós estamos desenvolvendo essa muda para fazer bonsai, nós queremos o quê? Deixa eu tirar o Zé aqui. Nós queremos compactação de raízes aqui, ó. Dá uma olhada no tamanhozinho desse vaso, dá uma olhada no tamanho dessa planta, ok? Então nós vamos precisar do quê? Compactação de raízes. Não vai adiantar, né, eu pegar uma planta e essa planta está em um vaso grande e ela ter aquela raiz longa e as capilares lá embaixo. Então, um bom substrato e um bom manejo nessa questão, cortar a pontinha ali da pivotante, no caso do tubete, né? Nós vamos ter uma melhor ramificação de raízes na base da planta que estamos trabalhando para bonsai. Agora tem algumas plantas que nós compramos que elas já vêm em vasos maiores, né? Em vasos grandes, em vasos de 15 litros, de 20 litros. Encontramos aí buchinhos grossos, né? Em alguns vasos deste tipo. Funciona da mesma maneira. Nós precisamos, sim, né? Quando nós compramos plantas já grandes, né? Como por exemplo, eu fiz um trabalho em um buchinho, vocês podem dar uma olhada nessa planta aí, ó. Essa é uma planta de viveiro, vocês estão vendo aí o antes e o depois dela. Essa planta, ela veio nesse vaso grande e o que ela tinha? Ela tinha já uma estrutura, né, que daria para ser trabalhada para bonsai. E qual que foi a opção aí? Aí houve, né, uma opção. O que eu poderia ter feito? Plantas dessa maneira e nós temos duas opções, né? Ou eu posso trabalhar a parte aérea da minha planta, esperar essa recuperação e no outro ano eu faço o procedimento de transplante, ou eu faço o procedimento de transplante e deixo para poder trabalhar a parte aérea no outro ano. Digamos assim, como por exemplo, uma planta dessa é uma planta que nós não queremos perder, né? Queremos aí trabalhar bonitinho, porque bonsai é uma questão sem pressa, né? Essa planta ela ainda vai levar o seu tempo ainda para ter maturidade em todos os seus sentidos. Porque no bonsai também, pessoal, a gente busca maturidade nos galhos. Não é porque eu faço uma estilização, faço um trabalho na minha planta que está ali o bonsai pronto. Aqui em cima nós vamos ter maturidade, a minha planta vai passar por maturidade e ela vai passar por maturidade também nas raízes. Cada vez mais essas raízes vão ficar mais adaptadas a um vaso pequeno. Cada vez vai ficar mais fácil, eu posso dizer assim, fazer um transplante na minha planta. Por exemplo, essa planta aqui, eu acredito que ela deve ter aí mais ou menos 4 anos de vaso pequeno, 3 ou 4 anos de vaso. Então, a cada transplante que eu vou fazer nela, eu vou ter um pouco mais de facilidade, porque as raízes estão mais adaptadas, elas vão se amadurecendo cada vez mais estando neste vaso aqui.
E voltando para o que estamos falando, né, em questões de mudas, com os tratos dessas mudas de viveiro, a dica para essas mudas de saquinho, essas mudas que vêm em vasos grandes, né? Recapitulando, minha planta chegou num vaso grandão, tem a opção. Eu trabalho o transplante da minha planta, né, para ela ir já para um bom substrato, ou eu posso trabalhar a parte aérea dela e depois eu me preocupo com esse transplante para retirar essa terra. Mudas pequenas, não tem o que fazer. Mudas pequenas que vêm em saquinhos, que vêm em tubetes, que vêm em vasinhos, né? Algumas podem vir em vasinhos. Isso aqui é uma muda de pitanga. Mas diferentemente de plantas que vêm de viveiro, dá uma olhada aqui, ó. Em casa de bonsaísta, o espeto não pode ser de pau, né? Às vezes acontece que na casa do bonsaísta o espeto é de pau, mas na maioria das vezes não, porque até as nossas mudas pequenas, né, nós tentamos dar a ela um bom substrato, e um substrato também que vai fazer o quê? Que vai fazer com que a minha muda me traga manejo, porque um bom substrato ele também não vai fazer somente, como é que eu posso dizer, a planta se desenvolver. Um bom substrato ele vai te trazer um bom manejo e diminuir, né, ter uma grande redução de danos quando você vai mexer com a planta. Por exemplo, mudas de saquinho com terras barrentas, você vai ali desfazer aquele torrão, você vai, pode acontecer de arrebentar raízes, quebrar uma coisa, né, que você não desejaria que acontecesse. Agora, um bom substrato, deixa eu ver como é que está minha planta, se ela está saindo aqui. Beleza, saiu. Um bom substrato com facilidade, ó, a gente passa o dedo aqui, ó, a gente se desfaz. E essas pedrinhas, né, como o nosso substrato aqui, ele é um substrato poroso, um substrato oxigenado, né, que tem uma oxigenação, só da gente mexer nesse substrato, toda a terra se cai e toda a raiz se mostra para a gente sem ter, assim, muito prejuízo. Agora tem também a questão dos pré-bonsai, né? É uma questão muito complicada até de se falar, porque qualquer muda, né, que a pessoa coloca em um vaso X ou Y, a pessoa coloca uma mudinha lá e fala: ah, pré-bonsai de não sei o que, de não sei o que. Galera, atenção, atenção. Não é porque uma planta está em um site ou está em uma loja com o nome de pré-bonsai, isso é preciso ficar ativo demais, porque tem coisa que a gente vê que a gente fica triste. Não é porque essa planta está recebendo esse nome de pré-bonsai que ela tem um potencial para poder ser um bonsai. E isso é claro, né? Com o tempo de prática, né, com o tempo de vivência, a gente vai olhando, a gente consegue perceber. Porque hoje em dia todo mundo, né, precisa trabalhar, quer ganhar dinheiro, mas também não precisa querer fazer, não vou dizer mentir, né, mas querer ganhar dinheiro com uma coisa que às vezes não é. Né? Infelizmente é assim. Às vezes a pessoa coloca lá um vasinho desse de bonsaizinho de plástico de loja, com uma coisa comprida lá, né? Escreve lá pré-bonsai do não sei o que, ou então bonsai jovem do não sei o que, e só de receber esse nome pré-bonsai ou bonsai, o preço já vai lá em cima. Diogo, você não pode falar isso. Olha, se eu quisesse falar realmente o que eu quero, nossa, eu ia arrumar problema demais, mas não vou falar não. Mas então, é isso, galera, é preciso estar atento também a ver esse potencial nessas plantas que estamos comprando também. Isso é muito importante, né? Ver essa questão do potencial. Por exemplo, se eu quero até essas mudas de saquinhos, mudas de vasinhos, né? Às vezes eu vou lá, chego no viveiro, eu particularmente adoro quando eu estou passando aí por alguma cidade, chego em alguma cidade vizinha e vejo lá na beirada da pista um viveiro de planta. Na mesma hora eu paro o carro e vou dar uma visita, né? Vai que a gente encontra alguma coisa espetacular, né? Com um preço mais baixo, porque plantas não são baratas. Uma muda de jabuticaba em um viveiro aí vai
uma muda pequena, desse tamanho aqui, ó, você vai estar pagando aí no mínimo, uma muda pequena, no mínimo para pagar barato, R$40, R$100, uma muda em um vaso mais ou menos dessa grossura aqui, você vai estar pagando aí R$300, R$400. Um bom pré-bonsai de jabuticaba você não vai achar por menos de R$1.000. É caro, né? Primeiramente que a jabuticaba também é uma planta muito lenta para poder crescer. Então, as plantas em si não são baratas. Eu não vou dizer assim, na questão do bonsai, essa questão de barato ou caro, eu costumo falar. Algumas coisas têm um valor alto, porque realmente, quando uma coisa vale aquilo, e algumas coisas podemos encontrar assim com preços mais em conta, mas boas plantas para bonsai, plantas bem trabalhadas, né, que vão ser um bonsai um dia, que já tem aquela estrutura impressa. Pré-bonsai, vai ter um vídeo na descrição, depois no final desse vídeo eu vou explicar sobre ele, ok? Nós vamos fazer o resumão de tudo para você aprender bem melhor sobre esse sentido. Um pré-bonsai de qualidade, ele precisa ter uma estrutura base impressa nele, né? Um pré-bonsai de qualidade não é um tronco com curva e um monte de coisa ali brotando, né? Que talvez esses brotos, algumas plantas aí, talvez você nunca vai conseguir extrair, né? Tirar aquelas cicatrizes, né? Simplesmente um tronco com curva. E muitas pessoas às vezes compram, né, ou adquirem materiais dessa maneira e não tem assim uma noção. Mas, né, isso que eu vou falar também é importante, que é o vídeo que vai estar na descrição desse vídeo para que ninguém me entenda mal, ok? Para que ninguém me entenda mal, após esse vídeo, assista o vídeo da descrição que eu falo a diferença de bonsai, pré-bonsai e muda. Na descrição desse vídeo, volto a repetir, para que ninguém me entenda mal, vai ter um vídeo que fala sobre bonsai, pré-bonsai e muda, a diferença entre isto. Porque as pessoas também podem comprar um material assim, simplesmente gostou, e este material satisfaz essa pessoa e ela está alegre com isso. Beleza pura, né? Agora, o ruim é quando a pessoa adquire esse material achando que este material que ela adquiriu vai ficar igual ao material X que ela viu em uma foto da internet, ou que ela viu um mais caro. Às vezes ela pesquisou no site lá e viu um material top, falou, nossa, olha que lindo desse, e de repente viu um mais barato e falou, eu vou comprar esse que é da mesma espécie, que vai ficar igual àquele outro. E não funciona assim, né? Talvez aí você que tem um pouco mais de experiência nesse assunto, saiba aí do que eu estou falando. E é uma coisa complicada, né? A gente fica falando aqui, vai falar até amanhã. Uma dica que eu dou para quando a gente para assim na beira da estrada, né? Eu ainda quero gravar um vídeo, né? Sobre isso aí, parando aí em uma loja e mostrando as plantas, nessa questão aí de caçada uma planta assim que tenha um bom potencial para bonsai. Porque todo bonsaísta quer o quê? Todo bonsaísta quer encontrar um material adiantado, né, ou um material que lhe agrade interiormente, que lhe agrade pessoalmente, né? E muitas mudas também encontradas em viveiros são um tiro no escuro, porque às vezes a mudinha tá lá, cadê minha mudinha? Né, vamos dizer que isso aqui é um vaso grande. Às vezes eu vejo lá este movimento de tronco na minha muda e de repente dentro do vaso tem mais um palmo de tronco. Então aquele movimento que você achou que era a base da planta, de repente só faz parte de um tronco mais comprido, reto e às vezes até com uma conicidade invertida. Então toda vez também que eu vou num viveiro procurar mudas, né, o dedão vai lá no pé da planta lá e cavuca igual um tatu, né, para ver se a base da planta está afundando muito. Porque infelizmente tem materiais que não vão compensar, como diz o Ladoso, né,
O Ladoso tem umas palavras que eu gosto tanto, galera, né? Tem uma palavra que ele fala peleja, né? Algumas plantas não vão compensar a peleja. Por quê? Porque ali você vai ter que fazer uma poda drástica, criar toda uma estrutura de novo. É válido, Diogo? Sim. Mas nesse sentido de procurar um material que já vai lhe adiantar aí 4 anos de cultivo, é bom, né? Quem que não quer encontrar um material que já vai adiantar aí 4 anos de cultivo, né? Falando das palavras do Ladoso, tem outra palavra que ele gosta muito também que eu quero aprender a falar, que são galhos deselegantes, né? Então chegou em um viveiro, né? Para encontrar uma planta, seja ela uma jabuticaba, seja ela um buchinho, seja ela um pitecolóbio, um junípero, né? Primeira coisa que a gente olha, claro, né? A linha de tronco. Uma planta que talvez a gente olhe ali e consiga ver ali uma saída para uma boa conicidade, né? Galhos bem distribuídos, né? Mas a primeira coisa seria o tronco. Esse tronco está me proporcionando uma boa conicidade, né? De substrato à base. Cavuquei com o dedão ali, ó, na minha planta. Eu vi que a base, o nebário ali já está ali. A amostra para mim já é uma coisa interessante, né? Achar plantas, isso aqui não é uma muda de viveiro, mas achar plantas que tenha galhos mais ou menos dessa maneira aqui, ó, né? Galhos um pouco mais distribuídos, que vai me proporcionar aí linhas de trabalho para poder estilizar a minha planta depois. E tudo isso é treino também, né? Treino também nas plantas que confeccionamos em casa, porque quando nós conseguimos aí ir alcançando pequenos resultados, né, podemos alcançar os grandes também. Mas quando vamos conseguindo aí alcançar esses pequenos resultados, nós vamos tendo essa noção, né, de qual material seria interessante para eu partir de ponto X, né? Todo material, depois que a gente treina uma certa visão no bonsai, que não é uma coisa rápida, né? Eu sempre falo, 2 anos para a gente começar a criar uma noção de estética no bonsai. Então depois desse treino, eu olho uma planta, eu já tenho essa noção de saída, né? Olhei muda X ou muda Y, eu falo, olha, tem uma saída sim, ou uma saída assado nessa planta. E o que a gente não pode também é ser ludibriado pelo nome pré-bonsai, né? Isso é uma coisa que eu acho muita sacanagem, essa ludibriação, né? Colocar uma simples muda em um vaso, colocar o nome de pré-bonsai e as pessoas comprarem aquilo. É uma coisa triste, né? Então acredito que seria isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, né? Essas questões assim do cuidado, né? Com as plantas de viveiro, essa questão dessa terra barrenta e de colocá-las em um bom substrato também. Eu sei que o substrato é uma questão complicada porque nem todos têm o acesso ao caco de telha, nem todos têm acesso ao pedrisco, né? Principalmente para quem tem muitas plantas. Quem tem poucas plantas, galera, usa pedrisco. Não encontrou caqueira? Usa pedrisco e terra para vasos e floreiras, incorpora um pouquinho ali de casca de arroz carbonizada, que você vai ter um substrato com boa oxigenação, com boa drenagem, com bom potencial para a criação ali de bactérias e organismos benéficos para as suas plantas. Beleza pura? Se ficou algo a desejar nesse vídeo, deixa aí nos comentários, por favor. E não esqueça, na descrição desse vídeo vai estar um vídeo que fala sobre a diferença entre pré-bonsai, entre bonsai e entre muda. E vai estar o link de um outro vídeo também, de uma jabuticabeira de viveiro, né? De quando eu peguei uma jabuticabeira no viveiro e trouxe ela para ser um bonsai. Tem vários vídeos sobre essa jabuticabeira aqui no canal, então ele vai estar na descrição do vídeo também, do dia em que eu peguei essa planta. Ela era grande, foi bem aqui nessa mesa que nós trabalhamos ela. Ó. Ela era bem grandona e teve essa questão, né? Ela tinha um tronco curvo, né? E quando eu desfiz o torrão dela, eu vi que não era tão boa assim quando eu achei, quando eu trouxe essa planta. Beleza pura? Então,
Deixa nos comentários aí se ficou alguma dúvida a respeito, deixa seu joinha no vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.